A nossa dificuldade, eu sempre falo, foi uma dificuldade assim, religiosa. Eu sou nascido em berço protestante. Meu pai, minha mãe, quando eu nasci, era da congregação cristã no Brasil, onde eu fiquei 26 anos. Então, o que acontece? A gente não comemorava o Natal. E quando a gente voltava às aulas, a professora sempre pedia para a gente fazer uma redação, dizer o que a gente ganhou de presente de Natal. A gente não tinha o que dizer. A gente não ganhava presente de Natal. Então teve essa parte que ficou, né, marcou por eu nunca ter ganho um presente de Natal, por conta da religião dos meus pais. Eu sou natural de Argirita, aqui mesmo, na cidade de Argirita. Minha infância foi uma época de ouro mesmo, brincava na rua, a época do pique-pega, do pique-bandeira, a queimada, polícia ladrão, uma época muito tranquila, muito deliciosa. Minha família toda aqui de Argirita. Eu sou o quarto filho de uma família de 5, são 5 irmãos, né? Eu e mais 4. Então, eu sou o quarto filho. A minha juventude foi uma coisa, meu Deus do céu. Eu era o maior beberrão que tinha na cidade, que bebia de segunda a segunda com os amigos. A igreja já não me segurava mais as coisas, né? A visão do inferno, aquela coisa que não podia beber, porque ensinavam isso pra gente. E já não estava dando mais. Então, eu ia para a discoteca, eu comecei a ir para a discoteca. Era o nosso saudoso Walter, né, da Freeway, e eu ia fugido. Saía, acabava o culto, eu ia em casa, trocava de roupa e já ia para a discoteca. Depois voltava, tinha que pular a janela, eu já deixava uma gambiarra na janela para mim voltar escondido lá pelas tantas da madrugada. Bebia, mas nunca aprontei, assim, dar prejuízo, desrespeitar alguém. Não, só bebia mesmo, coisa de rapazote mesmo. Na minha época, era muito tranquilo, porque bebíamos, nos divertíamos, mas não desrespeitávamos a quem quer que fosse. Era a nonossa farra. Bebíamos, tínhamos a nossa galera, né? Tínhamos a nossa galera, a gente bebia ali e deu a hora e ia embora para casa. Estava no baile, dançava, ria, contava piada, ria de alguém, de alguma coisa que aconteceu. Era uma época gostosa e a gente podia ir embora pelas ruas depois, à alta madrugada, conversando tranquilamente, mesmo bêbado, né, ou embriagado, mas a gente não perdia a noção. A gente ia de boa para casa e tudo tranquilo. Quem trouxe para mim a doutrina espírita foi meu irmão mais velho. Ele é militar hoje da reserva, oficial da reserva do Exército, né? E ele começou a trazer umas ideias que, de início, nós, por sermos protestantes, estávamos achando aquelas ideias demoníacas. Até que um dia, eu, movido pela curiosidade, peguei o primeiro livro para ler, de uma amiga, Thalita. Ela trouxe para mim o Livro dos Espíritos. Foi onde eu comecei, em 1993, eu tive o primeiro contato com a doutrina espírita. E aí, a partir daí, não parei mais. Ele trazia as ideias da imortalidade da alma, da reencarnação. E aí a gente brincava muito com a ideia de um filme que estava muito, que era o Exterminador do Futuro, né? Os robôs destruíram tudo no planeta. Os humanos... Desson escutou tudo que o Exterminador explicou. A Skynet, julgamento final.
A história do que ia acontecer. Alguém que voltava para concluir a missão, aquela coisa toda. E nessa brincadeira eu fui me interessando pelos fatos, me interessando como é que é isso, como é que é aquilo, e fui investigar, fui atrás e bateu, fechou. Eu saí de um dogmatismo, né, para algo mais liberal, que mexe mais com a consciência, porque a doutrina espírita não tem dogma, não é uma religião dogmática, ortodoxa, nada disso. Então eu passei, aquilo mexeu com a minha consciência, né, o ser que eu sou. Mexeu comigo num todo, falava muito de mim. Então eu comecei a prestar atenção e a investigar cada vez mais a partir do questionamento que eu fui atrás. Que ideias são essas que meu irmão traz? O que é isso de espiritismo, essa coisa de reencarnar? E aí, bateu. Eu tinha, vou dizer assim, a gente tem, né? Mas eu não sabia lidar, não sabia o que era. Um tipo de clarividência. Certa vez o meu irmão, aconteceu um acidente com ele. Ele tinha uma namorada na cidade de Leopoldina. E na volta, à noite, ele voltando, ele se acidentou. Eu estava no sofá quando eu tive um flash na minha cabeça de que havia um acidente com meu irmão. Que eu pegasse a bicicleta, que ele estava bem, mas que eu pegasse a bicicleta e fosse encontrar com ele no trevo. Eu fiquei assim andando na casa, para lá e para cá, mas não dei ideia aquilo. Daí a pouquinho ele chegou e tinha acontecido mesmo um acidente, ele estava no carro do meu pai, não se machucou, mas eu fiquei assim, gente, como é que pode? Eu não sabia lidar com isso, ainda não tinha essas noções de espiritismo, espiritualidade, nada disso. Então a gente vem tendo essas experiências, essa foi uma de outras, né? Pensei assim, será que é Deus que está me dando um aviso? Será que é coisa da minha cabeça? Eu fiquei muito em dúvida, até que ele chegou e confirmou o que havia acontecido, né? A gente foi um aviso de Deus aquilo que aconteceu. Então eu falei assim, gente, incrível, Deus falou comigo, porque eu não sabia nada disso de mediunidade, absolutamente nada. E, nossa, Deus me mostrou um acidente com meu irmão e ao mesmo tempo ele estava bem, né? Então, já devia ter os meus 19, 20 anos, por aí. Mesmo estudando a doutrina espírita, eu continuei na congregação. Mas só que é um dogma. A gente não pode casar com ninguém que não seja da congregação. Então a Elisa apareceu na minha vida e a partir daí eu tive que fazer uma escolha. Optei pela Elisa. E aí saí da congregação, porque eu era músico e não poderia continuar, né? Então eu me casei com a Elisa em 99 e a partir daí foi só maravilha, beleza. Falavam, né, que eu estava em pecado, que eu não tinha mais perdão perante Deus, porque eu escolhi uma moça que não pertencia à congregação, estava por fora, mas eu não dei importância porque eu já estava bem aprofundado na doutrina espírita e aprendi que Deus é amor, que Ele nos ama todos, de maneira muito igual, e que religião é rótulo, religiões são rótulos, né? A gente tem que seguir o caminho do bem. Então não importa o rótulo que eu esteja usando hoje, o importante é a pessoa que eu sou. E a minha esposa era católica quando nós começamos a namorar e depois que nos casamos, ela passou a frequentar também comigo a doutrina espírita, casa espírita. Hoje somos espíritas. Hoje a rapaziada com 26 anos está jogando videogame, né? Então,
Casei com 26 anos, eles mais novos do que eu, com 22 anos, né? E aí veio o primeiro filho, o Johnson filho, hoje já está aí com 29 anos, e a Ana Lívia, 7 anos mais tarde, hoje uma moça aí com 19 anos. É uma bênção, né? É uma experiência das boas. Para dizer para você, Elis, a minha grande companheira, a minha alma gêmea, meus filhos, né? Me impulsionam a seguir sempre adiante. Todo o meu carinho, meu amor para vocês. Muito obrigado a Deus, né, por me presentear com vocês todo instante. Muito obrigado. Nós estamos na Casa Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, um centro espírita dedicado à caridade, ao atendimento fraterno de toda a comunidade argiritense. Foi fundado em setembro de 2006. Olha, na doutrina espírita, o líder espiritual é Jesus. Jesus é o nosso maior líder, é o nosso modelo, o nosso guia. Eu não tive qualquer visão. Partiu de uma vontade de trabalhar mais, tinha o espaço, e interessante que eu pedi a Deus sempre, quando eu fosse comprar a minha casa, que Ele me desse condições dessa casa ter um quarto a mais, para que eu pudesse fazer o trabalho de passe. Eu não pensava nas palestras, mas em receber as pessoas para fazer o passe. E aí, compramos essa casa, já com esse salãozinho aqui, muito simples, muito humilde, mas onde a gente realiza as palestras, e muitas pessoas já passaram por aqui, muita coisa boa já aconteceu por aqui. O passe representa para nós um momento de transmissão de energia, o que representa a imposição de mãos na igreja evangélica, católica. Para nós é o passe, uma transmissão de energia, é um momento de cura interior. Nós aqui precisamos fazer uma reforma, é uma casa muito simples, é um ambiente muito humilde, né? Eu espero que a gente consiga fazer essa reforma para a gente poder acolher melhor a população de Argirita, porque não é um ambiente meu, é um ambiente onde a gente recebe a comunidade argiritense, onde a gente faz tratamento espiritual. Então eu espero para o futuro e que a comunidade possa vir conhecer também e quebre o preconceito, porque a gente nota que tem muito preconceito envolvido, muita informação falsa a respeito da doutrina espírita. Nós não adoramos o diabo, nós não louvamos essa força de forma alguma aqui. Pelo contrário, Jesus é o nosso modelo e guia. É alguém que a gente tem que se espelhar sempre. A Argirita tem um karma muito pesado.
nas nossas reuniões chamadas, antigamente de evocação, hoje reunião mediúnica, a gente percebe a quantidade de entidades e espíritos desencarnados que pululam, que estão à solta, vagando pela cidade e trazendo uma energia muito densa para a cidade. Então a Archirita tem um karma e uma energia muito pesada. A casa espírita, de forma muito anônima, né? Nosso anonimato aqui, a gente tem atuado, dado o melhor de nós, e a espiritualidade amiga ajudado na limpeza desse campo psíquico da cidade. Mas não basta só isso. O que é necessário é a população contribuir também com os pensamentos, com a mudança de atitude, isso tudo. Mas o centro influencia, sim, os trabalhos do centro de maneira positiva na cidade. O funcionamento de uma casa espírita é assim. Nós chegamos porque tudo precisa ter uma disciplina. Nós não somos uma religião, não temos dogmas, não temos sacerdócio na doutrina espírita. Mas, conforme eu te disse, é preciso ter uma disciplina. Então há um dirigente dos trabalhos. Hoje estou eu, não sou eu, estou eu na direção dos trabalhos. Então a gente vem, faz a abertura com uma prece, logo em seguida é feita uma palestra. Depois desta palestra, vem os trabalhos de passe, ou fluidoterapia, que é um trabalho de passe, de troca de energias, de limpeza, de cura também, né? Depende muito do mérito da pessoa. E logo em seguida, a gente faz uma leitura do Evangelho e aí a gente parte para as reuniões de evocação, ou mediúnica. Boa noite a todos. Então, nós vamos dar início a mais uma sessão espírita na noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Possa se fazer presente entre nós, encarnados e desencarnados, trazendo a luz do seu amor, da sua fraternidade, para estar junto de nós, afastando de nós todo e qualquer pensamento negativo. Que o nosso Mestre querido Jesus possa abençoar todos os lares que aqui estão representados na noite de hoje. A hipocrisia tem como característica o comportamento de uma pessoa que apresenta opinião a qual não possui, ou finge sentir o que na verdade não sente. Nossa, eu estou com uma dó, eu sei, ai, coitado. Mas lá no seu íntimo, bem feito, está pagando, não é assim? Do egoísmo, da pessoa egoísta e da pessoa aquelas muito vaidosas, acha que tem que ser, eu sou a melhor, que eu tenho essa caixinha barulhenta, ele não pode ter, só minha, entendeu? Então assim, a hipocrisia é isso, é o egoísmo, o orgulho. Então, se a gente for olhar bem, tanto no Novo Testamento quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias passagens de Jesus nos mostrando e combatendo a hipocrisia. Bom, uma opinião humana para aqueles que usam o nome de Jesus, de Deus. Deus deu a vitória na política, Deus está desse lado. Não. Deus não se mistura às mesquinharias humanas. Isso é uma mesquinharia humana, ainda mais a nossa política, que é muito cheia de corrupção, de sujidade, de falta de caráter, a corrupção que graça. Então Jesus não passeia nesse meio, não passa nem perto, menos ainda Deus, né? A doutrina espírita pede cautela, porque como criaturas humanas que nós somos, encarnados, precisamos participar da vida política, mas com cautela, sem nos misturarmos nessa lama que está a política de uma forma geral hoje em dia. A Umbanda, por exemplo, representado na figura da nossa querida Dona Sônia, estive lá
esse ano participei do encontro dos Pretos Velhos, representando a Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Uma delícia, um ambiente muito saudável, gostoso. Dona Sônia é um encanto. A religião evangélica nos veem com preconceito, não só a religião evangélica, a própria religião católica mesmo nos vê com muito preconceito ainda. Mas eu entendo que é falta de conhecimento, porque nenhum deles nunca veio na casa espírita, nunca veio fazer uma visita. Eu tenho quase que certeza, porque a gente não pode ter certeza de tudo, absolutamente, mas tenho quase que certeza que nunca pegaram um livro da doutrina espírita para ler. A Jirita é uma cidade querida, maravilhosa, de encantos mil. Desejo para essa cidade, geograficamente incrustada entre as montanhas das terras gerais, um berço de criação. Muitos filhos que daqui saíram hoje são médicos, engenheiros, pessoas de bem, levaram o nome da nossa cidade adiante. Então nós, cidadãos argiritenses, também devemos avançar, dar o nosso contributo para a nossa cidade, essa joia mineira, conforme eu disse, incrustada entre as montanhas, mas é uma joia de rara beleza, de uma simplicidade tamanha. E que nós, os cidadãos dessa cidade, não venhamos permitir que a nossa cidade perca esse brilho, essa singeleza, essa humildade e essa delicadeza. Desejo à cidade de Argirita, ao povo de Argirita, muita paz, muita luz e muita esperança em dias melhores, um futuro glorioso. Cinema na Roça, há 10 anos contando histórias verdadeiras.